A paz do Senhor, meus queridos! Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber a cada semana os nossos vídeos e também as nossas dinâmicas. E por falar em dinâmica, logo abaixo aqui na descrição do vídeo, nós temos sugestões de dinâmicas para cada tópico desta lição, tá certo? A nossa lição desta semana é uma lição muito valiosa, a lição de número 8, que traz como tema Sendo Verdadeiros. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, versículos 1 até o 4. O texto bíblico diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai que está nos céus. Quando, pois, der esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E então, gente, nesta lição e na lição da semana que vem, o Senhor ele nos adverte com uma série de exemplos, como esmola, orações, jejum. Isso do versículo 1 até o versículo 15 desse capítulo 6. Então são três das principais maneiras pelas quais os homens eles pensam em cumprir as suas obrigações religiosas. Mas, quando se faz isso com a intenção de ser visto pelas pessoas, então a consideração alcançada já é recompensa humana. O coração humano é tão malicioso que se serve até das melhores coisas para exaltar-se. Então, as mais generosas doações, desde que vista pelos homens, pode andar de mãos dadas com a pior forma de hipocrisia. E é justamente isso o que trata o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico que diz assim: o ato de dar esmola, o de dar esmolas e a hipocrisia. E o escritor da lição ele já começa definindo o que é hipocrisia. Se nós formos para o dicionário de significados, ele mostra que hipocrisia significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes que na realidade a pessoa não possui. Então, hipocrisia, ele deriva-se do latim e do grego, que significa a representação no teatro dos autores que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam em uma peça. Muito bem, então o que é que nós podemos entender baseado nesta expressão usada pelo dicionário de significados do termo hipocrisia para poder entender o que significa hipócrita? Na verdade, um hipócrita é alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. Uma pessoa hipócrita é aquela que finge ser o que ela não é, seja através da religião, seja através de virtudes, de características, de ideias, de sentimentos, enfim, das mais variadas coisas. Então, a pessoa hipócrita, ela finge ter algo que não tem, seja para agradar a outros ou para se aproximar de um determinado grupo, ou até mesmo para melhorar a sua própria autoimagem. O escritor da lição, ele diz o seguinte: o grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno
Sua verdadeira natureza não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano. Somente Cristo, que conhece a natureza humana. O cristão que deseja vencer a hipocrisia, ele tem que ter o seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente ele ser outra. O número 2 deste mesmo primeiro tópico, ele diz o seguinte: a justiça pessoal. E a base para esta afirmação do escritor da lição é Mateus capítulo 6, versículo 1, onde diz o seguinte: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. E aí eu peguei o texto da Nova Almeida atualizada para entendermos melhor o que o escritor está tentando mostrar para nós. De acordo com a visão de Cristo, fazer o bem, socorrendo aos necessitados, trata-se, sem dúvida, nenhum dos atos de amor e de compaixão. Aliás, Jesus sempre parte do pressuposto de que os seus discípulos eles já realizavam isso. Mas para Jesus, realizar feitos de generosidade não era o suficiente. O Senhor ele vai além. Ele está preocupado em que os seus discípulos não só pratiquem boas obras, mas que tenham a motivação certa nessas realizações. Esta é uma preocupação de Jesus, tendo no início, ou seja, do início ao fim do seu Sermão do Monte. Então, nos dias de Jesus, havia uma preocupação muito grande com os necessitados. Os judeus, eles já faziam isso com frequência. Havia a prática de recolher donativos, inclusive nas sinagogas e nas ruas, para ofertar para os pobres. Apesar de tais ofertas servirem para amenizar o sofrimento alheio, mas tratava-se apenas de um pretexto para que os seus ofertantes se exibissem e tirassem proveito disso, e com isso apresentassem a sua justiça pessoal. Aqueles que ofertavam tocavam trombeta diante de todos. E Jesus está aqui utilizando-se de uma linguagem simbólica para se referir à atitude dos fariseus, que se esforçavam de todas as formas para que os seus feitos fossem exibidos e eles pudessem apresentar a sua justiça pessoal. E aí, os judeus eles consideravam o da esmola uma parte tão essencial da retidão que a expressão, ela inclusive tinha se tornado quase sinônimo. Da esmola era uma expressão usada no versículo 2 e era uma obra que conferia méritos até mesmo para a salvação. E aí, a justiça pessoal que Jesus combate aqui é exatamente aquela que busca os louvores humanos, que se faz algo com o objetivo de receber aplausos humanos. O número 3, ele trata sobre as 3 práticas da ética cristã. É interessante que o escritor da lição, ele mostra que essas 3 práticas, ela envolve nossos bens, que é o lado da oferta, envolve o nosso espírito, que é o lado da oração, e envolve também o nosso corpo, que envolve justamente a questão do jejum. E são direcionadas a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então vamos tratar primeiro da questão dos bens, que fala sobre a questão da oferta. Jesus ele ensina aos seus discípulos a maneira correta de se socorrer o necessitado. Ao se dar esmola, a mão esquerda não pode jamais, ou não deve também jamais saber o que a direita fez. É claro que isso não é possível acontecer de forma literal. O que certamente Jesus estava ensinando é que, ao socorrer alguém, a pessoa deve conservar a sua contribuição voluntária em segredo, não somente em relação aos outros, mas também em relação a si mesmo. Tal pessoa, ela deve ignorar a sua contribuição e esquecê-la. Jesus ele adverte-nos aqui do perigo de um ato de misericórdia altruísta se deteriorar
e se transformar num ato egoísta, em que a motivação principal não seja o benefício da pessoa que recebe a ajuda, mas o nosso próprio eu. Em segundo lugar, vem também a questão do nosso espírito, quando ele trata sobre a questão da oração, onde um cristão ele não ora para chamar a atenção para si. Veja que tudo está centralizado na questão do eu. É isso que Jesus está combatendo. Então a oração ostentatória não é algo endereçado a Deus, mas é feita diante dos homens, para chamar a atenção dos homens, para receber recompensa dos homens. Então, irmãos, a oração, ela não é um discurso de ostentação diante dos homens, mas uma espécie de quebrantamento do coração diante do Pai que está nos céus. E, por último, vem a questão do corpo, quando Jesus trata do jejum. Então, os judeus, eles haviam aprendido a jejuar, mas aquilo que deveria significar abstinência das coisas que satisfazem os sentidos do corpo natural, parecia ter se transformado em um motivo de orgulho e de distinção. Jesus ele alerta para o grande perigo do jejum e da oração quando são praticados por ostentação e vanglória. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana, conforme pode ser observado em Lucas capítulo 18, versículo 12. Mas eles faziam de modo visível, para que todo mundo visse. Então é óbvio que não é errado jejuar, se fizermos isso de forma certa, da forma correta, com a motivação certa. O escritor da lição, ele diz o seguinte: tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus. Que procedimento é esse que o escritor da lição está se referindo? A questão do dar esmola, a questão do jejuar, a questão da oração, tudo sendo feito para vanglória própria. Não é? Porque o verdadeiro servo de Deus, ele sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus e não de glorificar ao próprio homem. Então é importante nós ficarmos atentos quanto a isso e alertarmos também os nossos alunos. O segundo tópico da nossa lição, ele traz como tema auxiliando o próximo sem alarde. Esse segundo tópico é bem interessante porque ele é uma espécie de complemento e de reforço do primeiro tópico. E aí ele já começa com o número 1 desse segundo tópico com um questionamento, com uma pergunta. E uma pergunta bem interessante que pode ser feita para os seus alunos. Qual é a motivação do teu coração? Por que esta pergunta é feita? Porque a prática da generosidade para com alguém é algo bíblico e há tempo estava presente na lei de Deus. Como também no próprio ensino de Jesus, e isso a gente vê nas Escrituras Sagradas, conforme Lucas 6, versículo 36 e 38, Lucas 21, versículo do 1 ao 4, João 13, 29, Gálatas 6 e 2. Então a questão não é essa da generosidade em si. A questão é o que motiva tal prática. O que é que motiva alguém a ser generoso, praticar atos de generosidade? A ajuda aos necessitados ou a generosidade, ela deve ser algo constante na vida de todo cristão. Mas como uma propaganda para o autoengrandecimento, isso jamais deveria acontecer. Quem deve receber a glória pela justiça praticada é Deus e não o homem. O cristão, por fazer algo completamente correto, é algo salutar. No entanto, com motivações erradas para ser visto pelos homens, este é que é o grande problema. A ajuda aos necessitados, que busca ser vista pelos homens com o propósito de ganhar a aprovação dos homens, em vez de revestir-se de humildade, com o fim de agradar a Deus, quando ela não é feita dessa forma, é soberba e está na contramão da verdadeira espiritualidade. Se vocês forem observar bem, a Bíblia trata sobre algo bem interessante, que é o tribunal de Cristo.
E para quem é que vai servir o tribunal de Cristo? Para julgar tudo isso. Muitas pessoas que fazem coisas corretas, que fazem coisas certas para Deus, no entanto, as motivações que levam aquele cristão a fazer isso são motivações erradas. Então, lá no tribunal de Cristo, vai ser julgadas muitas obras que nós fazemos para Deus. No tribunal de Cristo, não vai haver julgamento para quem vai para o céu ou para o inferno. Não. Lá vai ser entrega de galardões. Então, muitas pessoas que trabalharam, que fizeram coisas gloriosas, grandiosas aqui na terra, ao ser julgado lá, vai ser julgado as motivações. Por que eles fizeram aquilo? Então é muito importante pensarmos bem nisso, porque cada cristão, ele é chamado a viver a sua vida de serviço para Deus e não para o homem. Isso é o que importa. Tudo o que nós pensarmos ou fizermos deve ser para Deus, diante de Deus, certo de que os olhos do Senhor estão sobre nós e reconhece não apenas nossas ações, mas também as nossas motivações. É por isso que Jesus alerta quanto ao nosso desejo de querer buscar reconhecimento humano naquilo que deveria ser a busca do reconhecimento para Deus e não para o homem. O segundo tópico da nossa lição, no número 2, ele fala sobre o que buscamos quando auxiliamos o próximo. O escritor da nossa lição, em seu livro, ele diz o seguinte: no momento em que o crente se propõe a ajudar o próximo, a primeira coisa que leva em consideração é o seu relacionamento com Deus. Paulo diz que tudo quanto fizermos, seja por palavras, seja por obras, deve ser em nome do Senhor. Então, gente, ao dar prioridade a Deus naquilo que fazemos para alguém, o cristão ele nunca deve agir de modo contrário, querendo fama, popularidade, nome, reconhecimento por parte dos homens, jamais. Para viver sem qualquer intenção de exibição, da glorificação do eu, o que é preciso é só olhar para o exemplo de Cristo. Em tudo ele nos deu o exemplo, pois em seu viver ele sempre procurou agradar ao Pai e fazer também a sua vontade. Então nós precisamos cuidar para não fazermos algo, por menor que seja, tendo em vista a nossa própria glória. Jamais. Nós precisamos cuidar para que a busca do louvor dos homens não tenha lugar em nenhuma das nossas obras de misericórdia. Se nós buscamos a nossa própria glória, se tivermos qualquer desejo de ganhar honra dos homens com o que nós fazemos, tudo o que fizermos não será feito para o Senhor. Ele não aceitará jamais. Vocês não terão nenhuma recompensa do Pai que está nos céus por isso que você fizer. O número 3, ele fala sobre a maneira de ofertar segundo Jesus. É muito interessante entendermos que no ato de ofertar também não é diferente. Nós devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos, porque Jesus alertou quanto a isso. É que os fariseus, eles haviam concluído, eles haviam chegado à ideia de que se alguém fosse ofertar, mas se fizesse em secreto, perderia todo o benefício do ofertar. Para eles, deveria haver um auditório para que se pudesse obter qualquer benefício de Deus por haver ofertado. Eles entendiam que perderia os benefícios divinos se não houvesse espectadores. E aí é onde estava o engano. Tão distorcida estava a lei do ofertar para aqueles fariseus que o Senhor teve que corrigir a má interpretação que eles faziam dela. Percebam que o princípio é o mesmo. Quando a oferta é feita para se obter a admiração dos homens, querendo impressioná-los, perde-se toda a base do verdadeiro ofertar. Então, os fariseus, eles substituíram a perspectiva da recompensa divina pelas dos homens. Para eles, era de só menos importância a forma como Deus via os seus atos, porque a recompensa divina não podia ser vista de imediato. Eles procuravam algum resultado imediato,
tangível das ofertas que eles davam. Assim, para certificar-se de que atraíam ampla atenção ao darem as suas ofertas, eles faziam tocando trombeta, de modo que os homens pudessem ver a generosidade deles. Tocar trombeta aqui é gloriar-se naquilo que faz, para atrair a atenção sobre si. O nosso Senhor, ele disse que se ofertarmos para chamar a atenção dos homens, nós já receberíamos a nossa recompensa. Então o cristão, ele precisa ter muito cuidado, até mesmo na hora de ofertar. O terceiro tópico da lição, ele traz como tema: Deus contempla o bem que realizamos. O número 1 começa falando sobre o Deus que tudo vê. Este subtópico, ele é bem interessante, porque quando o escritor da lição, ele trata sobre o Deus que tudo vê, ele faz referência à onisciência de Deus. A onisciência, que é uma palavra utilizada para explicar o ensino bíblico de que Deus tem conhecimento completo de tudo. Oni, que significa todo, e ciência, que quer dizer conhecimento, saber. Então, onisciência significa Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Não importa se é passado, presente ou futuro. Ele tudo sabe, ele tudo vê. Então Deus, ele sonda os pensamentos e as intenções do coração do homem, de acordo com Samuel, de acordo com Crônicas, Reis, Salmos, Jeremias, Lucas, Romanos, Apocalipse. São vários textos que nos mostram isso. Inclusive o livro de Salmo, de número 139, e os versículos do 2 ao 6, o salmista diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Então, gente, o Deus onisciente, ele conhece e vê tudo e todos, sejam pessoas, animais, plantas, até mesmo objetos, de modo que nenhum fato, ninguém, nenhum tipo de pensamento ou qualquer tipo de possibilidade pode fugir do seu conhecimento e nem também do seu olhar. Ele conhece tudo em um grau infinito e não precisa obter nenhum tipo de informação, já que todo conhecimento está na sua própria mente. Deus, ele tudo vê, inclusive as intenções do nosso coração. Tudo sobre a nossa vida está aberto para ele. Esta verdade sobre Deus deve nos levar a agir de forma coerente, posto que não há nada que se possa esconder diante dele. O nosso livro da lição, ele diz o seguinte: o cristão que toma conhecimento da onisciência de Deus, ele desenvolve um relacionamento com ele em toda a santidade e verdade em tudo, pois sabe que sempre está debaixo do seu olhar, de modo que, para Deus, não vale a hipocrisia. Afinal, um dia iremos prestar contas de tudo perante ele. Hebreus capítulo 4, versículo de número 13. E o número 2 desse terceiro tópico diz: o Deus que recompensa. Isto aqui fala de galardão. O Deus que galardoa. Então, esse subtópico, ele trata de um tema super importante, que é a recompensa dos fiéis.
pois há diferença de graus de recompensa lá no céu. Dependendo da fidelidade do nosso serviço a Cristo, principalmente quando estamos convivendo com Ele e trabalhando para Ele aqui nesta terra. Jesus ele disse o seguinte: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Paulo, ele disse que a obra de cada um crente vai ser provada, principalmente provada pelo fogo. E ele diz o seguinte: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, ele receberá galardão. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 14. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, está escrito que todos nós haveremos de aparecer, ou melhor, estaremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito. Versículo de número 10 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Então, gente, a distinção entre salvação e recompensa, que fala de galardão nas Escrituras, é bem clara. É importante entendermos que a salvação, ela é imerecida. Ela é um dom gratuito de Deus. Ela é recebida pela fé, sem dinheiro e sem preço. Na salvação, o melhor serviço é sem valor. A obrigação não é reconhecida e o valor não é considerado. Porém, o galardão, ele é merecido. É o salário pelo serviço prestado, recebido pelas obras através do labor e do sacrifício de cada um de nós. No galardão, o menor serviço é lembrado, a obrigação é reconhecida e o valor é considerado. O galardão, ele depende totalmente do crente. A salvação, ela depende totalmente de Cristo. O galardão olha para a fidelidade do crente no serviço feito para Deus. A salvação, ela olha para a fidelidade de Deus. O galardão, ele reconhece o mais simples serviço. A salvação, ela recompensa a fé. Então, gente, os motivos dos nossos atos realizados serão examinados diante de Deus. Se esses motivos forem injustos, egoístas, ilícitos, inarmônicos quanto ao plano de Deus, os trabalhos realizados decorrente deles serão nulos, sem efeito de galardão. Portanto, no tribunal de Cristo, nós teremos recompensas ou perda de recompensas por cada prática de boas obras feitas aqui na terra. Por que dizer recompensa ou perda, afinal de contas, foram praticadas boas obras? Justamente porque nós estamos analisando a forma como estas boas obras estão sendo praticadas. Algumas pessoas praticam boas obras, mas lá estas boas obras receberão um julgamento de reprovação, porque na verdade elas não foram feitas exclusivamente para Deus. Foi feita para engrandecer o homem, para recompensar o homem. E isto vai ser avaliado diante de Deus. A nossa lição de escola dominical, ela fala o seguinte: os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus. Por isso, praticam as suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. O salvo em Cristo deve lembrar que Deus ele irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem, lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Então, gente, eu gostaria de fazer o fechamento, a conclusão desta lição, como sempre gostamos de fazer,
lembrando você que você deve atingir os objetivos da lição. E quais são esses objetivos da lição? Primeiro, confrontar o ato de dar esmola com a hipocrisia. Quantas pessoas querem ajudar os outros, no entanto, não é para a glória de Deus, não é para que o Deus do céu seja glorificado, seja exaltado. Não. Eles fazem para a glória própria, para o engrandecimento do seu ego. Então, alerte os seus alunos quanto a isso. O segundo, colaborar no auxílio ao próximo sem alarde. Esse também é um ponto muito importante, porque muitas pessoas gostam de fazer o bem, gostam de ajudar, gostam de praticar obras de caridade. No entanto, não sabem fazer isso sem alardear, sem tocar trombeta. E você precisa aconselhar os seus alunos, você precisa mostrar para os seus alunos que quem ajuda, que quem faz algo para o próximo, não precisa estar tocando trombeta, não precisa estar colocando isso nas redes sociais, para que todos possam ver o que ele está fazendo de bom aqui na Terra. Não. E por último, você deve concluir mostrando que Deus contempla e recompensa o bem que nós realizamos aqui na Terra. Então, nós devemos ter isto em mente, que Deus, quando Ele olha lá do céu, Ele não somente contempla, Ele vê o que você faz de bom, mas Ele também recompensa. Tudo o que fazemos aqui na Terra de bem, tudo, não importa o que. A Bíblia diz que até mesmo um copo de água, se nós dermos a qualquer um destes pequeninos, nós não vamos jamais perder o nosso galardão. Então, o que você faz de bom, Deus irá recompensar. No entanto, é importante entendermos que esta recompensa só virá se você fizer única e exclusivamente para Deus, sem tocar trombeta, sem alardear, sem querer mostrar que você é o homem que ajuda o próximo. Não. Faça as coisas sem querer se apresentar, porque Deus lá no céu está vendo e Ele é quem vai te recompensar. Que Deus te abençoe e espero que essa lição venha trazer um elevo espiritual para a sua vida e para a vida dos seus alunos. Deus abençoe.